Tiago 4, versículos 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Leia o versículo 10 em voz alta comigo, por favor. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Mais uma vez, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome pelo perdão dos nossos pecados. Pois somos pecadores falhos, mas o Senhor é misericordioso e compassivo. E o Senhor nos alcança, nos chama, nos desperta. Senhor, que possamos amar mais ao Senhor, que possamos sair daqui essa manhã mais, com um compromisso maior contigo, e que possamos ser livres do amor ao mundo, Deus, que tem distraído, desencaminhado tantos dos teus caminhos, mas que possamos ter nossos passos firmes no Senhor, na porta estreita, no caminho apertado que leva à salvação. Abençoa-nos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, tivemos nossa vigília na noite do dia 14 de novembro, véspera de feriado, e eu não lembro se ainda na madrugada ou se já no outro dia de manhã, não me lembro exatamente quando que a gente viu isso. Houve um derramar, irmãos, certamente um derramar do Espírito Santo, foi um momento especial, maravilhoso, juntos aqui, a madrugada inteira, acabou 5:30 da manhã, louvando com alegria o Senhor, mas houve um outro derramar também, desceu água ali, atrás no tanque da área de serviço da igreja, e a parede que tem ali, a gente tem um armário, né, praticamente inutilizado, um armário de madeira, desceu uma água por ali, e a água inchou totalmente, e aí como é madeira, a madeira descendo com a água, sujou tudo de marrom, a parede está horrorosa, e aí até eu conversei com um rapaz que trabalha para a proprietária do prédio, e depois conversei com a proprietária também, o prédio vai assumir essa despesa, eles vão restaurar aquilo ali, porque não foi algo da igreja, não foi ninguém que de madrugada dormiu e jogou água ali, mas foi muita água, irmãos. E na noite, quem esteve aqui deve lembrar, na noite do dia 14 choveu muito, né? E aí como choveu muito, e tem uns tubos de água pluvial que descem por ali, eu imaginei assim, deve ter sido essa água toda que molhou, e molhou tanto que a nossa área de serviço aqui da igreja ela é embaixo da escada que sobe para o terceiro andar aqui. E ficou uma mancha embaixo da escada, assim, molhou muito, irmãos. E a gente botava a mão, né? Cadê o Enzo? Acho que está de serviço, né? Lá fora. Está trabalhando no serviço de culto. A gente botava a mão na pilastra, estava úmida, irmãos. Estava minando a água do chão. Falei, meu Deus, é muita água. Falei, será que choveu isso tudo mesmo? Foi quase, só não acredito que foi o dilúvio, porque Deus disse que não visitaria a terra com dilúvio novamente daquela maneira. Mas eu falei, muita água. E aí, vim aqui à igreja nos dias seguintes, e aí fiz contato com a proprietária do prédio para saber se tinha tido algum vazamento, alguma coisa no tubo de águas pluviais que tenha permitido essa água toda descer ali, e estragou o nosso móvel, desceu tudo. E ela falou, não, foi isso não, foi um vazamento na caixa d'água. Aqui o prédio tinha uma caixa d'água, tem ainda, mas agora está inutilizada, uma caixa d'água de concreto, grande, muito antiga, e ela estava cheia de falhas, ela minou a água e desceu tudo, manchou também a escada, e por isso que teve aí, foi bom, porque o que acontece? Eles, na sequência, já estavam para fazer isso, instalaram 3 caixas d'água novas, daquelas azuis,
né, de plástico, então até a gente vai estar com uma água de melhor qualidade, já estamos, né, desde então. E eu até subi lá com um pedreiro, vi a instalação, tudo bem colocadinho, 3 caixas d'água grandes. E por que eu estou contando isso para os irmãos? Alguns até já sabem desse episódio aqui na igreja. Até se você ver aquilo tudo sujo, espere que em breve será reparado. Já fui pedir à proprietária para ver isso, ela me falou que já está providenciando. Mas, irmãos, porque a gente teve um problema ali, a gente não conseguia identificar a origem. Desceu aquela água toda, eu a princípio achei que tivesse sido da chuva, que é uma chuva forte, né, naquele dia 14 de novembro, e a gente aqui de madrugada louvando ao Senhor, mas a origem não era essa. A origem não era aquela chuva forte que se abateu sobre aqui o nosso prédio da igreja naquela noite, mas foi a caixa d'água antiga que foi inutilizada, que estava com vazamento. E por que eu estou falando isso, irmãos? Que essa manhã, ao meditarmos nesse texto de Tiago, capítulo 4, nós vamos ver que Tiago aqui faz uma denúncia muito grave àqueles irmãos. Uma denúncia que chega a gente a pensar, meu Deus, se isso aqui estivesse sendo escrito para ímpios, escrito para pessoas que não temem ao Senhor, que não conhecem o Senhor, eu falaria, tudo bem, mas isso está escrito para a igreja. Estava sendo escrito, como temos visto aí ao longo das exposições sobre essa carta maravilhosa. Tiago escreveu possivelmente para um grupo de judeus cristãos, por isso que no início ele fala da dispersão ou da diáspora, e eles eram crentes, eles eram cristãos, e ele faz uma denúncia muito grave, e ele aqui mostra a origem desse problema, que assim como a gente viu aqui, talvez para alguns fosse uma origem e era outra, que não foi a água da chuva que causou esse problema aqui, que inundou a nossa área de serviço da igreja, que manchou bastante a parede ali, mas foi um outro problema. Aqui Tiago expõe, ele traz uma denúncia sobre um problema grave que estava acontecendo na vida daqueles irmãos e daquela igreja, e ele expõe a origem. E eu queria apontar aqui 3 origens, a partir desse texto, de problemas que estavam sendo vivenciados ali. E o curioso, irmãos, que esse texto, eu falava para os irmãos na terça-feira, eu vinha orando ao Senhor, já há um tempo que eu vinha pensando em pregar sobre jejum, e aí eu preguei 5 mensagens à noite sobre jejum, estão disponíveis no YouTube. Eu recomendo que você ouça, se você tem alguma dúvida sobre isso, ou se há muito tempo você não jejua, se você não participou desse jejum e você tem alguma dúvida em relação a isso, ouça as mensagens que estão disponíveis lá no canal do YouTube. E aí programamos esse jejum de 21 dias, que termina amanhã, e justamente hoje, que é a última mensagem antes do término, que eu estarei ministrando, né? À noite teremos o pastor convidado, mas caiu nesse texto, e eu vi aqui que, embora eu não tenha planejado isso, eu creio que o Espírito Santo planejou esse texto, que eu creio que é muito atual, que a denúncia que Tiago faz aos seus leitores, aos irmãos daquela época, do período dele, eu creio que é extremamente atual e pertinente aos nossos dias. Entre outras coisas, o que poderíamos resumir que Tiago denuncia aqui é o problema do mundanismo. Aquela igreja estava amando o mundo, aquela igreja estava se afeiçoando às coisas do mundo, aquela igreja estava decidindo amar o mundo, aquela igreja estava ansiando pelas coisas do mundo, como diz aqui no versículo 4, ele diz assim, pois se você quiser ser amigo do mundo, se torna amigo de Deus. Aquela igreja estava querendo, ou irmãos naquela comunidade, ou naquelas comunidades, estavam desejando ser amigos do mundo, e Tiago denuncia isso, irmãos, de forma muito dura até aqui. Então, a primeira parte, versículos 1 e a primeira parte do versículo 2, a origem do mal. Qual é a origem do mal? Vimos aqui que a origem do problema que tivemos na igreja foi a caixa d'água que vazou, mas qual é a origem do mal que ele denuncia aqui nos primeiros versículos? Diz assim, versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Irmãos, voltando a dizer, ele está escrevendo para cristãos. Volte no capítulo 1. Olha o que ele diz. Tiago 1, versículos 1 e 2. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, possivelmente esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, então ele não se apresenta como irmão carnal de Jesus, mas como servo de Jesus, pois ele entendeu que a sua filiação natural com Jesus foi sobreposta pela sua filiação como servo e filho de Deus. Então ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. E olha o que ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ele está chamando aquela igreja de irmãos. Ele está falando, seus ímpios, seus adúlteros, seus pecadores, como ele até faz no capítulo 4, mas ele está chamando de irmãos, meus irmãos.
No capítulo 2, versículo 1, ele fala assim também: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Quando ele fala aquilo que na igreja você não pode receber alguém que é rico, que está bem vestido, que tem dinheiro, de uma forma melhor do que alguém que é mais simples, e pode chegar, a pessoa mais simples chega à igreja, não, senta aí no chão, tem lugar na igreja não, a igreja está cheia, senta ali no chão, e o rico você bota uma cadeira acolchoada para ele. Ele denuncia isso, mas está chamando aqueles de irmãos. E no capítulo 2 ainda, versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aquele embate que ele fala da fé e obras, o crente tem que ter fé em Jesus, mas tem que ter obras que não vão salvar-nos, mas vão testificar, confirmar que nós somos filhos de Deus. Capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos, ele se inclui, porque ele é um mestre, julgados com mais rigor. Então, Tiago está falando à igreja, Tiago está falando a irmãos, Tiago está falando a pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo. E o reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele entende que Tiago ainda está falando especialmente aos mestres. Então, irmão, pensa nisso. Tiago está falando para os seminaristas da igreja. Tiago está falando para aqueles que estão se preparando para o ministério pastoral, para aqueles que desejam pregar na igreja, para aqueles que desejam assumir funções de liderança, e o que ele fala, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, irmãos. Isso me chama a atenção que a gente, por um lado, não deve esperar uma igreja, nem uma liderança perfeita, pois não existe, e já nos dias de Tiago havia esses problemas, de guerras, de dissensões, de facções, mas também não devemos esperar nenhuma liderança, nenhuma igreja perfeita que não existe. Mas devemos orar, irmãos, para que a gente não caia nos erros que os irmãos estavam caindo aqui. Não vamos nos acomodar. Se no dia de Tiago era assim, a igreja tinha divisões, tinham guerras, tinham brigas, é assim mesmo, a igreja é assim. Não, vamos orar para que, cheios do Espírito Santo, a gente mande embora todo espírito de divisão, de facção, não hajam guerras e brigas entre nós, especialmente entre a liderança da igreja. Mas isso aqui nos faz tirar um pouco daquela visão um pouco romântica de que no princípio, nos primeiros séculos, nas primeiras décadas, a igreja era perfeita. Não era, irmãos. Tinha muitos problemas, alguns que nós temos, outros que nós não temos. Louvado seja Deus por Deus ter nos colocado nesse tempo, nesse local, e oremos para que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo e não precise ouvir essa exortação que Tiago faz aqui, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. Mas assim como eu falei da origem da água que molhou ali a área de serviço da igreja, Tiago aqui revela com uma outra pergunta, pois ele diz assim, no versículo 1 ainda, de onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então ele fala, de onde procedem as guerras e brigas? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Prazer aqui não é um prazer lícito. Existem prazeres que Deus permite que nós tenhamos, por exemplo, a comida. Estamos, muitos de nós, nos abstendo por alguns períodos do alimento por conta do nosso jejum nesse período, mas não é ilícito você comer uma boa comida com moderação, com graça, ou você ir a uma praia, ou você ter um tempo de lazer com a sua família. Não é esse prazer que ele está falando aqui, mas é a disputa, o desejo de aparecer, pensando que talvez ele estivesse falando aos mestres, de repente querer parecer que é melhor do que os outros, parecer que sabe mais do que os outros, parecer que fala melhor do que os outros. Então ele fala, as guerras, os problemas que vocês estão tendo, a origem está no seu próprio coração. Então, primeiro ponto, a origem do mal, a cobiça do nosso coração. A cobiça que vem lá do fundo da nossa alma, de querermos aquilo que o outro tem, de querermos aquilo que não nos pertence. Vá comigo lá em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5, quando cita os 10 mandamentos, também está em Êxodo 20. Mas vai em Deuteronômio 5. Versículo 21. Deuteronômio 5, 21. O 10º mandamento, o último dos 10 mandamentos. Leia comigo em voz bem alta, Deuteronômio 5, 21. Vou esperar os irmãos encontrarem. Diz assim, Deuteronômio 5, 21, todos juntos. Não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.
Você vê os mandamentos anteriores, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, são coisas que você tinha que fazer. Você pensava, não matarás é você matar uma pessoa, não adulterarás você ter uma relação com outra pessoa que não seu cônjuge, não furtarás você roubar alguém, não dar falso testemunho, mas aqui o 10º mandamento já aponta porque Jesus vai detalhar lá na frente, que é o que está no coração, a cobiça, o mal lá do fundo do coração. Então, voltando lá para Tiago, capítulo 4, ele fala, versículo 2, vocês cobiçam, que estava denunciado lá no 10º mandamento, não cobiçarás, vocês cobiçam e nada têm. Ele usa uma palavra pesada, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Irmão, Tiago está falando para a igreja, olha que coisa complicada, olha que coisa difícil, irmãos. Falar que na igreja eles matavam e sentiam inveja, talvez eles não matassem de fato, né? Não tivesse alguém que estivesse matando os irmãos na igreja, mas um sentimento faccioso de você querer o mal um do outro. Sentiam inveja, viviam a lutar e a fazer guerras. Que coisa, irmãos, aquela igreja estava cedendo à carnalidade, aquela igreja estava cedendo à cobiça e estava vivendo coisas terríveis, de inveja, de facção, de divisão. A gente precisa orar ao Senhor que Deus nos livre disso, amém, irmãos? Que isso é destruidor, quando entra esse espírito de cobiça, de vaidade no meio do povo de Deus. Então, a primeira denúncia de Tiago aqui é a origem do mal, a cobiça do nosso próprio coração. Na versão Almeida Revista e Atualizada, o versículo 1 ele fala assim, prazeres que militam na nossa carne, na vossa carne. Militar vem do sentido militar mesmo, de guerra. Então, Tiago está denunciando que existem prazeres, existem coisas dentro da nossa alma que militam contra a nossa fé, irmãos. Às vezes a inveja, às vezes a cobiça, às vezes o desejo faccioso, às vezes o desejo de ter alguma coisa que você não tem, a inveja, os ciúmes, isso milita, é uma guerra interior, irmãos, que vem dentro da nossa alma, e Tiago está denunciando isso. Mas aí vem a segunda parte. Tiago denunciou o mal, a origem é a cobiça. O segundo, a origem da apatia espiritual. E aqui eu começo a ver como essa mensagem é atual, irmãos. Porque graças a Deus eu não percebo da nossa igreja esse espírito faccioso, mas precisamos orar ao Senhor para que não exista, que não se aproxime, não chegue de nós, que nós vigiemos o nosso próprio coração, para que não cobicemos, não vivemos a lutar e a sentir inveja, a lutar e fazer guerras. Mas ele faz uma segunda denúncia sobre a apatia espiritual, algo que eu creio que é bem atual para os nossos dias. Muitos crentes hoje estão apáticos, vão na igreja porque tem que ir, vão na igreja porque senão o pastor manda mensagem no dia seguinte, o que houve, tu não veio, senti sua falta, vão na igreja porque sabem que tem compromisso com as suas escalas, mas estão apáticos, estão vivendo uma vida apática espiritual, e Tiago denuncia aqui a origem da apatia espiritual no final do versículo 2, olha o que ele diz, nada tem porque não pedem. O que é pedir, irmãos? Que outra palavra a gente pode dizer sobre pedir? Pedir a quem? Era a Tiago? Era o apóstolo Paulo? Era Pedro? Não, era pedir a quem? A Deus. E como é que o outro nome que a gente dá para pedir as coisas a Deus? Oração. Então ele denuncia que aquele povo não estava orando. Então aqui fica um diagnóstico para a gente, um sintoma. Se a gente começar a perceber guerras, facções na igreja, possivelmente a gente está precisando orar mais. Você está percebendo facções e divisões na sua vida, na sua casa, possivelmente você precisa orar mais. Ou precisa orar se você não está orando. Pois ele diz, nada tem porque não pedem. Então, primeira coisa, a origem da apatia espiritual, vemos duas. A primeira, a ausência da oração, irmãos. Vá comigo em Mateus capítulo 7, palavras do Senhor Jesus. Olha o que o próprio Senhor nos diz em Mateus 7, no final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Tem muitos textos sobre oração, vou citar somente esse. Aquele texto do amigo importuno, que fica importunando de madrugada até que o amigo vai dar o que ele precisa. Está lá em Lucas. Há muitos textos que Jesus nos encoraja a oração, a parábola da viúva e do juiz iníquo, que ela fica, julga a minha causa, até que o juiz fala, tá bom, vou julgar. E Jesus está falando ali justamente sobre perseverarmos em oração. E aqui em Mateus 7, versículos 7 a 11, diz assim, leia comigo em voz bem alta, Mateus 7, 7 a 11. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe.
O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que o pedirem. Então Jesus nos estimula a pedir. Então Tiago está falando, vocês estão tendo guerras, facções, problemas entre vocês, e a gente pode entender isso para os mestres daquela igreja, para aquela igreja como um todo, e podemos trazer isso para a nossa vida. Vocês nada têm porque não pedem, vamos orar, irmãos. Talvez você tenha estado conosco nesse período de 21 dias de jejum e oração, ou mesmo que não tenha estado, mas você pode voltar e continuar jejuando pela sua vida, pelas suas causas, se é que você já não tem feito nesse período, se tem feito muito bem. Peça a Deus, Jesus nos estimula. Nós somos filhos de Deus. Qual é o pai que o filho vai pedir um pão, vai dar uma pedra? Então peça a Deus, clame, ore. Como nós fazemos isso? Orando, irmãos. A simples oração. Não precisa ser uma oração com palavras rebuscadas, não precisa ser uma oração na frente de todo mundo, trancada a porta do seu quarto, orará o Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto fará o quê? Te recompensará, diz o Senhor também lá em Mateus. Então, ore. Aquele povo estava vivendo aquelas guerras porque faltava oração no meio da igreja. Mas há um segundo mal que Tiago denuncia aqui. Primeiro é a ausência da oração. E o segundo é a distorção da oração. Porque não basta ter oração. A gente precisa orar da forma correta. Aí talvez você fale, mas não diz lá em Romanos que nós não sabemos orar como convém e o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza? Sim, é verdade, Romanos capítulo 8. Mas nós precisamos avaliar a motivação das nossas orações. Nós oramos em prol do quê? Nós oramos por quais motivos? Então, depois de dizer nada tem porque não pedem, ou seja, eu creio que Tiago aqui está denunciando que aquela igreja não estava orando e por isso o espírito de facção, de inveja, de ciúmes, de guerras estava prosperando naquela igreja. O versículo 3 ele diz, pedem e não recebem porque pedem mal. Então, é uma forma má de fazer a oração. E é uma forma boa. Mas qual é a forma má? Para esbanjarem seus prazeres. Aquele povo não estava orando, ou quando estava orando focado somente em realizar os seus desejos. E há desejos que não é ilícito de você pedir diante do Senhor. Pedir ao Senhor que abençoe sua vida financeira, te dê um trabalho mais tranquilo, que abençoe sua família, que te dê saúde. Não há problema nenhum nisso. Mas aqui, possivelmente, eles estavam pedindo a Deus coisas para fomentarem os seus prazeres, os seus pecados. Então, duas denúncias, a ausência da oração e a distorção da oração. E aqui, irmãos, pesa meu coração pensar que a gente, quando pensa na teologia da prosperidade, esse mal que adentrou a igreja nas últimas décadas e tem feito tantas vítimas, pessoas ingênuas ou pessoas gananciosas, porque a teologia da prosperidade ela é uma via de mão dupla. Ela avança porque há homens gananciosos que entendem o evangelho como uma troca e como uma forma de se dar bem financeiramente, e há pessoas que querem isso também. Então as pessoas vão em busca daquilo que seus corações almejam, e muitos são enganados, muitos ingênuos, muitos se afastam da fé, se decepcionam com Deus. E a teologia da prosperidade tem muitos problemas. É você fazer barganha com Deus, é você achar que se você está na igreja, Deus é obrigado a te abençoar financeiramente, te dar muitas coisas, te dar muito dinheiro, cumprir todos os nossos desejos. Parece que Deus é aquele gênio da lâmpada, que tinha um desenho antigamente que a gente assistia, que esfregava a lâmpada e vinha o gênio e realizava todos os nossos prazeres. Mas tem um problema que às vezes a gente não percebe na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela mata a oração, irmãos. Ela distorce a oração. A oração deixa de ser um servo, um filho humilde, chegando ao seu pai e falando, Abba, Pai, para se tornar uma negociação, para se tornar uma forma, para se tornar, parece um interruptor. Você aperta o interruptor e acende a luz. Você faz a oração certa e todos os seus desejos serão realizados. Não é isso que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Devemos pedir? Sim. Devemos clamar? Sim. Devemos apresentar diante de Deus? Sim. Mas não como uma fórmula, um segredo para resolver todos os seus problemas. Infelizmente, muitos têm entendido a oração assim. E a gente vê pessoas que vêm de igrejas que pregam a teologia da prosperidade que não sabem orar. Volto a dizer, em certa medida, ninguém sabe orar, porque o Espírito Santo precisa nos assistir. Mas não sabem o básico sobre a oração. Entendem que a oração é uma fórmula, quase uma fórmula mágica, uma declaração poderosa para Deus fazer tudo aquilo que você quer. Isso não é oração. Então, Tiago faz duas denúncias aqui. A ausência de oração,
Precisamos orar. Está tendo problema, está tendo guerra, está tendo facção. A origem disso é a cobiça do coração humano. E o diabo também aparece lá na frente, está por trás disso tudo. Mas muitas vezes a gente atribui tudo ao diabo, que é um problema também de muitas igrejas que falam de batalha espiritual, joga tudo na conta do diabo e não nos estimula a nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Então, a ausência da oração, irmãos. Precisamos orar. E a distorção da oração. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Irmãos, a gente vê tanta bizarrice no meio evangélico brasileiro, que uma vez eu ouvi uma pessoa, não me lembro aonde nem quem, mas falando que esse texto diz assim, nada tem porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal. Então você tem que aprender a pedir bem, a saber tudo que você quer que Deus te dê e você pede, mas não é isso que o texto está falando. Ou a pessoa não leu o restante do versículo, ou a pessoa é desonesta intelectualmente. Porque o texto está falando assim, vocês não recebem porque estão querendo pedir só para se esbanjar nos seus prazeres. E ele fala, não, você tem que aprender a pedir bem. E pedir tudo aquilo que Deus quer, que você quer que Deus te dê, e Ele vai te dar. Não é isso que o texto está falando. Está falando justamente o contrário. A gente pede mal quando a gente está pensando somente em satisfazer os nossos desejos. Então, primeira coisa, a origem do mal, a cobiça do nosso próprio coração. Irmãos. Como diz Calvino, comentando esse texto lá atrás, num dos primeiros capítulos, a raiz da destruição está dentro de nós. Se nós dermos vazão ao nosso coração, alguns falam, ouça o seu coração, cuidado, pois isso você pode te levar a problemas muito graves. A origem do mal, a cobiça do nosso coração. A origem da apatia espiritual, a falta da oração ou a distorção dela. Oramos achando que temos poder para mudar, para torcer o braço de Deus ou fazer alguma coisa, e não é isso que a Bíblia ensina sobre a oração. E o terceiro e último ponto, que é muito importante e muito atual, irmãos, a origem da infidelidade. Se a origem do mal é a cobiça do coração, a origem da apatia espiritual é a falta ou a distorção da oração, a origem da infidelidade é o mundanismo. E aqui eu penso que essa palavra é muito atual, irmãos. Como a igreja tem se tornado mundana. E mundanismo não quer dizer necessariamente usos e costumes. Antigamente a igreja tinha usos e costumes muito rígidos. Né? Muitos irmãos que estão na igreja há algumas décadas talvez tenham sido proibidos de ir à praia, de jogar futebol, mulheres de usarem calças, homens de usarem roupas mais não de manga comprida. Existem igrejas que têm essa questão de usos e costumes muito intensa ainda hoje, e nós não queremos condenar quem faz isso, cada um deve fazer aquilo que crê que o Espírito Santo direciona, embora Paulo fale aos Colossenses que essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade, Colossenses 2, mas, irmãos, talvez a igreja tenha ido de um pêndulo de extremo para o outro. Hoje em dia nada tem problema. Você pode se vestir do jeito que você quiser, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, com o seu cabelo, com as suas vestes, você pode assistir o que você quiser, você pode fazer tudo o que for bom, desde que domingo você esteja na igreja, desde que você dê o seu dízimo, desde que você ouça alguns louvores, está tudo certo. E não é bem por aí, irmãos. A igreja se tornou extremamente mundana. E não é tanto pelas vestimentas, até porque um terno não quer dizer que você não está sendo mundano. Você pode estar de terno e colarinho e ter uma mente e um coração extremamente mundano. Mas a igreja se deixou levar pelo mundanismo. Muitos de nós hoje estamos apaixonados pelas coisas desse mundo, irmão. E é o que Tiago fala aos que do seu tempo estavam assim. Versículo 4. Gente infiel. Outra tradução poderia ser adúlteros. Tiago não era um pregador que deveria ser muito querido pela sua plateia, né? Imagina um pregador falar adúlteros, que é a tradução mais fiel, mais próxima ao grego. Até ele coloca aqui, gente infiel. E olha o que ele diz, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não dá, irmãos, para servirmos a Deus e a Baal. Não dá para servirmos a Deus e a Mamon, como disse o Senhor. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. As riquezas vão exigir a sua alma. Se você quiser ficar rico, poderoso, tiver muito dinheiro, isso vai exigir o seu tempo, vai exigir o tempo da sua família, o teu tempo de adoração ao Senhor, vai exigir tudo que você tem, e assim não podemos servir a Deus e ao mundo. Olha o que ele diz ainda no versículo 4. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Uma palavra dura, irmãos, mas é que no reino de Deus não há meio termo. Ou somos do Senhor e o amamos e o glorificamos, ou estamos escravos do pecado da carne, do mundo e do diabo. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
Então Tiago denuncia que a origem do mal está na cobiça, depois a origem da apatia espiritual está na falta de oração, na distorção da oração, e agora ele mostra que a origem da infidelidade é que aqueles irmãos estavam amando mais ao mundo do que ao Senhor. E a gente precisa fazer essa denúncia nesses dias, irmãos. Hoje há um movimento muito forte na igreja falando sobre o amor, e nós devemos falar do amor. Deus é amor, amém? A Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia mostra o amor de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Deus é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus justo. E a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala o que lemos aqui, aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, se você ama uma pessoa verdadeiramente, denuncia ela se ela está amando o mundo. Fale isso para ela. Porque se você a ama de verdade, você não vai passar a mão na cabeça do seu pecado e falar, não tem problema não, está tudo certo. Você tem que falar, não, você está amando o mundo, isso vai te fazer ser inimigo de Deus. Não é amor você deixar a pessoa seguir pelo caminho que ela quer e não fazer denúncias. Uma pessoa que é muito cara para mim, falou esses dias, que não é cristã, falou esses dias sobre um pastor que está na moda aí, que até entrou para a política, que fala muito de amor, que não sei o quê. Ah, ele é tão bonito, fala do amor, não sei o quê. Aí, para tentar chegar no assunto, eu dei uma volta. Eu falei assim, não, mas ele segue uma... O que você acha? Ele fez teologia não sei aonde, que não sei o quê. Eu falei, ó, para você entender a teologia dele, ele faz uma divisão muito dramática entre Antigo Testamento e Novo Testamento, como se o Antigo Testamento não valesse mais para nós hoje. Mas olha só como no Antigo Testamento você vê Deus manifestando seu amor pelo povo. Aí mandei os textos, Juízes capítulo 10, que fala que o povo se corrompeu mais uma vez, entre várias, e Deus falou, agora não dá mais, não vou mais salvar vocês, e a Bíblia diz que eles se arrependeram de seus pecados, abandonaram os deuses, e Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Juízes capítulo 10, mandei Oséias capítulo 11, que fala que com cordas humanas e laços de amor, Deus os atraía, mas cada vez mais ele se afastava. Eu falei, está vendo o amor de Deus? Salmo 103, como um pai se compadece, Salmo 103, versículos 14 e 15, como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, pois conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então o Antigo Testamento, eu falei para essa pessoa, ele está apontando o amor de Deus. Então está errado fazer essa distinção. Mas por que eu fazer isso? Para lá na frente chegar. E o Novo Testamento também fala da lei de Deus, fala do juízo de Deus, fala textos como esse, que Deus, aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Para mostrar o que esse pastor está falando não é toda a verdade. Deus é amor? Sim. E nós devemos falar do amor das pessoas? Sim. Mas nós precisamos denunciar o pecado. Senão a gente vai estar fazendo carinho em alguém que está indo para o inferno. Se você ama, você tem que denunciar o pecado. Peça a Deus sabedoria, como, de que forma, quando você vai fazer isso. Mas se não denunciarmos o pecado, nós não demonstramos amor verdadeiro. É um amor fake, para pegar a palavra da moda. Fake news. Se amamos, precisamos pedir a Deus graça, sabedoria para denunciar o pecado, irmãos. Como é que você pode estar demonstrando amor a alguém se você sabe que aquela pessoa está indo para o inferno e você não faz nada? Provérbios capítulo 24 fala, livra os que cambaleiam indo para a destruição. Deus me chama, Deus te chama a falar do amor dele com graça, com misericórdia, não com sangue nos olhos, mas com lágrimas nos olhos. Muitos jovens hoje têm tido sangue nos olhos para falar de Deus. Não tenha sangue nos olhos, tenha lágrimas nos olhos. Mas o verdadeiro amor denuncia o pecado. E Tiago, como vimos aqui várias vezes, falando, meus irmãos, meus amados irmãos, ele amava aquela igreja, ele amava aqueles irmãos, então ele denuncia. A origem das guerras que há entre vocês é a cobiça do seu coração. A origem da apatia de vocês é que vocês não pedem, não oram. E quando pedem, pedem mal, pensando só nos seus prazeres. E a origem da infidelidade de vocês é que vocês amam o mundo. E quem ama o mundo não ama o Senhor. Não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Igual a pessoa que trabalha com informática, né, Vitor? 0 ou 1, binário. Ou é 0 ou é 1. Não tem meio termo. Não tem meio, nem 1,5, nem 0,2. Ou amamos a Deus e somos amigos de Deus, ou amamos o mundo e somos inimigos de Deus. Talvez aquela pessoa que você conheça, que você tem muito carinho, muito amor, que talvez esteja desviado dos caminhos do Senhor, ela precisa ouvir que Deus é amor, que Deus é gracioso, mas que também, se ela está amando ao mundo, ela é inimiga de Deus. Que é o versículo 5, ele diz, ou vocês pensam
que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Esse versículo eu sempre entendi da maneira como está aqui, irmãos. No grego, a palavra Espírito não está com letra maiúscula. Então pode ser o Espírito de Deus, como foi colocado aqui com a letra maiúscula, o Espírito humano, né, o nosso coração. Então, o Espírito do mundo não está claro. E uma tradução possível é essa. Eu sempre entendi assim, o Espírito Santo tem ciúmes por nós. O Espírito Santo, ele zela por nós com ciúmes, ou seja, nós pertencemos a Deus e ele quer que nós sejamos totalmente dele. E essa interpretação não está errada. Mas por isso que é bom a gente estudar e lermos. Eu fui ler o comentário do reverendo Augusto Nicodemos, ele mostrou uma outra interpretação que eu nunca tinha visto. E aí nisso a gente aprende que a gente precisa ouvir para aprender um pouco mais. Que também, uma outra possível interpretação desse versículo é que o Espírito aqui não é o Espírito Santo, mas é o Espírito humano. E uma tradução de uma Bíblia diz assim, ao invés de o Espírito que ele fez habitar em nós, fala o Espírito que Deus põe em nós, o Espírito humano, está cheio de desejos violentos. Então está dizendo que o nosso espírito, a nossa carne, ela tende para o mal. Ela tem zelo, ela tem vontade de buscar as coisas do mundo. E faz muito sentido você pensar assim e ver o versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que diz o reverendo Augusto Nicodemos? A gente tem dentro de nós um espírito que quer amar o mundo, que quer cobiçar as coisas desse mundo, que quer desejar aquilo que a gente sabe que Deus condena. Mas, versículo 6, Deus nos dá graça. Então, o que a gente precisa para resistir ao mundanismo? Da graça de Deus, do favor dele. Mas eu também acho que faz sentido a interpretação que vem aí da nossa tradução, que diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme por nós, ele habita em nós, que o Espírito Santo habita em todo verdadeiro cristão. Eu não creio no batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção evidenciada pelo dom de línguas. Temos visto, vamos ver isso na nossa escola bíblica dominical. Mas todo crente de verdade, verdadeiramente alcançado pelo Senhor, tem o Espírito Santo e pode manifestar dons como de línguas e outros ao longo da sua vida, ser cheio do Espírito Santo, não uma, mas muitas vezes. Mas o Espírito Santo habita em nós. E Deus nos dá graça, irmãos. Então, como resistir ao mundanismo? Com a graça de Deus. Será que alguma dessas denúncias feitas a Tiago, àquela igreja, talvez aos líderes ou aspirantes a mestres daquela igreja, faz eco no seu coração nessa manhã? Certamente, em alguma medida, todos nós temos risco disso, de cairmos na cobiça, de cairmos na falta de oração ou na oração distorcida e de amarmos o mundo. Mas talvez alguém aqui esteja com isso mais latente no seu coração e tenha reconhecido as coisas do mundo têm chamado a minha atenção. Eu tenho amado mais as coisas que não glorificam a Deus do que aquelas que o glorificam. Peça a Deus graça. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vá comigo em 1 de João, capítulo 2. Texto clássico em relação ao mundanismo. Logo à frente aí na sua Bíblia, 1 de João 2. Primeira de João 2, só os versículos 15 e 16. Como saber se estamos amando o mundo? 1 de João 2, 15 e 16. Vamos ler também o 17, nos ajuda a identificar isso. Leia em voz alta comigo, 1 de João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, irmãos. Os desejos da carne, aquilo que você pode sentir. Os desejos dos olhos, aquilo que você deseja pela sua visão, te traz cobiça ou prazer. E a soberba da vida, você se sentir melhor do que os outros. E é curioso que isso é exatamente o que você vê no relato da queda, lá em Gênesis 3, quando diz que a mulher viu que o fruto era bom de se comer, desejo, né? Era agradável aos olhos, bom de se comer e bom para dar entendimento. A tríade também que a gente vê aqui em 1 de João 2. Então o pecado ele é assim, ele atiça os nossos olhos, ele atiça a nossa carne, a concupiscência da carne, diz uma versão antiga,
e a soberba da vida. Se eu alcançar isso, eu vou ficar muito bem. Mas isso é um mundo, irmãos. E Tiago termina falando, lá como lemos, citando Provérbios 3, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, a gente precisa da graça do Senhor. A gente precisa que Deus nos ajude a vencer a cobiça do nosso coração, a apatia em relação à oração, ou a distorção da oração, e também o mundanismo. Pois eu creio que a igreja hoje está fraca em muitos aspectos, porque cedeu demais, irmãos. Se a igreja no passado talvez tenha sido religiosa demais, e tenha colocado regras onde Deus não coloca, estabelecido dogmas que deveriam não ser dogmas, hoje talvez a igreja esteja cedendo demais, está tudo certo, a pessoa pode... como eu falei recentemente, fui a uma igreja há tempos atrás no batismo de um amigo de trabalho, cheguei lá, tinham 3 totens assim, com 3 tablets, e aí cheguei, fui de curioso, que a gente às vezes vê alguma coisa legal na igreja, o que será isso? Era ficha de membro. Então você podia se tornar membro daquela igreja sem ter conhecido ou ter falado com nenhuma pessoa da igreja. Isso para mim é um absurdo, irmão. Como é que você se torna membro da igreja se ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é? Era só você preencher um cadastro lá, seu nome, seu endereço, não sei o quê. Você ainda escolhia qual igreja que você quer, tinha em alguns bairros. Há muita coisa estranha hoje em dia para tentar botar a gente para dentro. Eu não creio que o conceito de membresia, como a gente tem visto aqui na igreja, é esse. A gente tem um compromisso com a igreja local e a igreja tem um compromisso conosco. Então você precisa conhecer a igreja e a igreja precisa conhecer você. Como é que eu conheço alguém que chega no saguão e digita meia dúzia de palavras num tablet e se torna membro de uma igreja? A igreja tem cedido ao mundanismo, irmãos. Isso tem feito com que nós nos enfraqueçamos. A gente precisa voltar ao princípio de tudo, ao primeiro amor, como diz a canção. A amarmos ao Senhor, amarmos as coisas simples, a oração, orarmos. Quando vier esse sentimento de inveja, de facção, de ciúmes no nosso coração, a gente orar, Senhor, livra-me disso. Quando vier aquele sentimento aguçado de amar ao mundo, de desejar as coisas do mundo, a gente fala, Senhor, dá-me graça, porque o que ele diz aqui, mais ele nos dá cada vez mais graça. E quando a gente se sentir melhor do que os outros, a soberba vier ao coração, a gente lembrar que Deus resiste ao soberbo. É como se Deus fizesse guerra mesmo, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Então, qual é a origem? A origem do encharcamento que tivemos ali na parede da área de serviço, não foi a chuva como eu imaginava, mas foi a caixa d'água. A origem, talvez, do sentimento faccioso, da inveja, do mundanismo no seu coração, não seja porque as coisas não estão dando certo na sua vida, talvez não seja porque seu casamento não está indo como você imaginava, ou que você não está no emprego dos sonhos, ou porque você não está ganhando o dinheiro todo que você gostaria, ou porque seu corpo não está gozando da saúde que você gostaria que seu corpo tivesse. Talvez o problema em nossos corações esteja porque estamos cobiçando aquilo que não nos pertence, estejamos falhando na oração, ou orando de forma inadequada, pedindo mal, ou estejamos amando ao mundo. E qual é a saída para isso? Dependemos da graça de Deus. Orarmos, Senhor, me livra de amar o mundo e me faz um atalaia, alguém que em amor faz as denúncias que Tiago fez, às pessoas que eu amo e que eu verdadeiramente quero ver bem. Porque se você ama alguém verdadeiramente, você vai querer que essa pessoa experimente o amor de Jesus, se arrependa do seu amor ao mundo, porque se ela ama o mundo, ela é inimiga de Deus. Segundo a minha palavra? Não. Segundo a palavra de Deus. Então vamos orar por nós mesmos, pedir ao Senhor que nos conceda graça. O último versículo que veremos semana que vem, se Deus permitir, versículo 10, fala, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e Ele os exaltará. Faça a sua oração, peça ao Senhor que te encha da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor. Peça perdão se você sente que seu coração tem amado as coisas do mundo, quando a Bíblia diz que não podemos amar as coisas desse mundo, que quem quiser amar o mundo torna-se inimigo de Deus. Faça a sua oração.